parte um, parte 2 e parte 3. Pronto. Bom, então, essa é a parte 3 da aula um, dia 10 de maio, né? A aula do componente Ensino de História 2. Bom, então nós falávamos sobre questões da história. Então, assim, o que é, de novo, e como, né? E aí eu estou pensando agora na história. Antes a gente falou de histórias, de indivíduos, histórias vividas e história ensinada. Nós falamos de tudo. Agora nós vamos pensar um pouco no conteúdo do nosso componente, que é a disciplina história, que é o componente história, que é a história ensinada, tá certo? Então, assim, o que é essa história ensinada? Então, assim, o que se deve ensinar na disciplina de história, nesse componente de história? Né? A gente já falou que falamos de disciplina, mas a história ela não é sozinha, ela precisa ela carece de um conjunto de disciplinas para ela viver, para ela funcionar bem, né? Tanto é que a gente entra nessa questão interdisciplinar aí, que é um desafio para nós, docentes, em sala de aula. Bom, então, o que se deve ensinar na disciplina de história? Qual a seleção de conteúdos que torna essa disciplina atraente, né, para os estudantes? Quais conteúdos garantem uma formação adequada? Né? E aí tem várias outras perguntas que a gente pode pensar. E como facilitar, né, o trabalho da e do docente na utilização de diferentes linguagens e abordagens na sala de aula? Então, assim, diferentes linguagens e abordagens, a gente está falando de outras áreas, de outras fontes. E vocês pensem o seguinte, que às vezes a gente está trabalhando o mesmo conteúdo, né? E cada um docente ou cada uma docente pode trazer uma abordagem diferente. Por quê? Quem escreve a história são os grupos, quer dizer, na verdade, até a gente tem que olhar para essa história escrita e perguntar quem foi que escreveu. Mas, assim, a escrita da história, ela é escrita por grupos. As aulas tem a participação e interpretação também do docente ou da docente. Então, cada um traz uma abordagem diferente. Às vezes, o mesmo conteúdo é ensinado, só que ele tem abordagens diferenciadas. Isso depende da vivência, da formação e da experiência daquele docente ou daquela docente, tá certo? Bom, e aí, esse texto grande aqui, eu vou, na verdade, resumir o seguinte: ensino de história, a gente precisa falar sobre uma série de questões. Começar, falar sobre o conteúdo, falar sobre a construção do currículo, né? Porque também é o seguinte, a disciplina, o ensino de história não é só a disciplina. É preciso pensar o passado, estudar o passado a partir de múltiplas experiências, né? A gente vai pensar a experiência só de um grupo? Não. A gente vai pensar de vários grupos, múltiplas experiências dos seres humanos no tempo, múltiplas. Seja dos europeus aqui no Brasil, dos africanos que vieram para o Brasil, dos povos nativos indígenas na verdade, assim, eu poderia dizer que o nome desses povos nativos, mas aí a gente entra nessa generalização para chamar de povos indígenas mesmo, né? Então, nós temos três matrizes. Eu diria, a gente pode até dizer, a gente estuda que nós temos três matrizes, dos povos nativos, dos portugueses e dos africanos, mas a gente pode ousar e falar que nós temos muito mais do que três matrizes, né? Se a gente pensar, os povos nativos, eles eram variados. Os povos africanos que tiveram que vir forçados, eles não eram um povo só. Até os europeus que vieram para cá não eram um povo só. Então a gente tem múltiplas experiências aí, tanto na história do Brasil como em outras histórias, né? Então, no ensino de história, a gente tem, assim, conhecimentos e aspectos variados. E aí, o interessante é estudar essa experiência a partir de vários aspectos, né? Por exemplo, é necessário só a história político-administrativa? Não. É necessário também as guerras, a economia, a sociedade, outros.
critérios, por exemplo, simbólicos, né? Como festas, rituais, produções artísticas, tudo isso entra porque a história vivida tem isso, então o ensino de história precisa também trazer um pouco dessa experiência humana em todos os aspectos. Claro que a gente, enquanto docente em sala de aula, às vezes não consegue, no momento, em um ano com a turma, trabalhar tudo isso. A gente faz as seleções, e nessa seleção que é importante saber o que é importante para mim, docente, e para os estudantes com os quais eu estou trabalhando, porque é importante que esses conteúdos sejam significativos também para o grupo que eu estou trabalhando. Eu não vou escolher porque eu gosto, eu tenho que fazer uma seleção. Dentro daquele currículo oficial, eu faço uma seleção dentro do que é importante também para o grupo que eu estou trabalhando, né? Bom, então, aqui eu encerro a questão da nossa introdução do conteúdo da disciplina, certo? Nossa disciplina Ensino de História 2, e nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina barra componente, nós vamos trabalhar a história ensinada, né? O que tem dentro dessa história ensinada? Currículos, conhecimentos, aspectos, abordagens. Nós vamos trabalhar um pouco da formação do professor e da professora. Nós vamos falar desses sujeitos históricos, quem ensina e quem aprende. Nós vamos falar de fontes para o ensino de história. E nós vamos pesquisar também, ou pelo menos pensar em pesquisar o ensino de história, tá certo? Bom, então aqui encerra um pouco da introdução desse componente. E aí nós temos uma primeira atividade, que é um formulário onde tem umas questões muito interessantes para a gente começar a pensar o ensino de história que a gente estudou e um pouco do que eu estou trabalhando, certo? Claro que alguém pode pensar, mas não estou dando aula de história, dou aula na área de humanas, né? Ou como vocês chamem aí dentro da construção do currículo de vocês, mas assim, obviamente, as abordagens do ensino de história estão incluídas, tá certo? Então, estejam atentos e atentas que hoje mesmo eu já vou enviar para vocês o questionário que vai ter data, inclusive, e data para entrega direitinho, e eu vou cobrar bastante isso, tá certo? Aí tem os avisos da coordenação, que eu vou falar rapidamente aqui para entrar na gravação também. Nós vamos continuar com as aulas das quintas-feiras, tá certo? Depois eu quero abrir para discussão, para ver se alguém, para a gente conversar sobre isso. Amanhã tem encontro com o professor Lucas Matos, porque ele na verdade, vai encerrar com vocês o componente Direito Indígena 2, certo? Então, estejam atentos e atentas ao encontro com o professor Lucas Matos. Há estudantes ainda que não entregaram trabalhos do quinto módulo. Essa semana a gente já vai começar a lançar as notas do quinto, então também estejam atentos e atentas para isso. E peço que vocês acompanhem as notícias no grupo, tá certo? Aí aqui o último slide para a gente encerrar essa terceira parte da nossa aula de hoje. Aí eu botei obrigada ao Eri, em homenagem a vocês. E a expressão modo P, que eu achei pesquisando aqui na internet, que é também obrigada em Yorubá. Já que é para pensar em interdisciplinaridade, vamos começar também assim agradecendo, tá certo? Então, eu finalizo aqui a terceira parte. Espero que todo mundo esteja bem.